Bem, eu vou continuar falando dos miticistas. Miticistas são pessoas que acreditam que Jesus nunca existiu, então eles procuram desacreditar as provas que mostram que Jesus existiu e inventar uma teoria que explique o surgimento do cristianismo. Bem, esse assunto é totalmente desconsiderado na academia, é desconsiderado pelos pesquisadores, isso é uma teoria da conspiração. E, mas acontece que no século XX o miticismo ressuscitou. Agora existe um neomiticismo, mas que traz os mesmos argumentos de sempre, que já foram refutados, mas com alguns elementos novos e não tem nada demais. Isso aí é coisa que já foi refutada no começo do século XX, com alguns elementos novos. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo que aqui no Brasil, no YouTube, já tem muita pessoa acreditando no miticismo, acreditando que isso é verdade. Mas não é muito de se espantar. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem outros que acreditam que os Illuminatis mandam no mundo, outros acreditam que os reptilianos mandam no mundo. Então tem de tudo na internet. Fazer o quê? Essas teorias da conspiração, elas possuem creio eu que elas formam um sistema paranoico. Depois eu explico o que é um sistema paranoico. E nesse caso não tem como discutir com as pessoas que acreditam, por exemplo, no miticismo ou na Terra plana. É muito difícil discutir com essas pessoas porque elas não aceitam provas, não aceitam nada. Mas, como eu vejo que na internet, aqui no Brasil, muitas pessoas já estão aderindo a essa furada que é o miticismo, eu resolvi fazer alguns vídeos a respeito do assunto. Comecei a fazer, depois eu parei um tempo, porque eu fiquei desanimado. Isso é a mesma coisa de um geofísico começar a fazer vídeos explicando por que a Terra não é plana. Bem, é um saco, né? Para quem entende do assunto, é cansativo. Cansativo não, é sem graça. Mas, mas aí eu resolvi continuar fazendo os vídeos. E existe um canal específico no YouTube, que é o canal Teologia Reversa do Antônio Miranda. Eu vi alguns vídeos desse canal, alguns vídeos miticistas desse canal. Então, eu estou pensando de forma mais específica nos vídeos que eu vi nesse canal. Mas eu vou olhar outros canais também para ver o que o povo está dizendo. Mas aqui eu gostaria de esclarecer que, pelos vídeos que eu vi do Antônio Miranda, eu vi outros vídeos também, eu vejo que ele se comunica bem e ele é estudioso. Ele compra os livros, ele compra os artigos que são vendidos na internet. Eu vi ele mostrando os artigos, então ele lê, ele estuda, estudando grego, está estudando teologia, eu escutei ele falando algo desse tipo, estudando patrística com Fábio Sabino. Então, é uma pessoa estudiosa. E aí, nesse caso, eu não tenho nada contra pessoas estudiosas. Se elas estão acreditando naquela linha de pesquisa, bem, vai em frente, né? Além disso, bem, isso aconteceu comigo. Em 1990, eu li um livro miticista e comecei a acreditar que o miticismo era verdade. Comecei a ler vários livros miticistas, depois eu conto essa história direito. Mas aí, no caso do Antônio Miranda, eu vi também um vídeo em que o filho dele ou a filha dele vem, abraça o sujeito, acho que tem um filho,
Então, ele é casado, tem um filho, e isso para mim é sagrado. Então, um sujeito que tem um filho novo ainda, está criando esse filho, esse sujeito para mim é intocável. Ele tem que receber todo o apoio do mundo. Ele parece que ele ganha dinheiro com os vídeos que ele faz. Não sei se é a única fonte de renda dele, não deve ser. Mas, de toda forma, os inscritos do canal dele, as pessoas que gostam dos vídeos dele, eu dou o maior incentivo para ajudá-lo mesmo financeiramente. Aliás, isso não é ajuda, não. Ele está trabalhando, ele está estudando a sério, está lendo os textos, está estudando grego, teologia. Isso custa dinheiro, gente. Então, isso é um trabalho que ele está fazendo. E depois disso, ele passa informação, ele mostra os livros que ele leu, mostra os artigos que ele leu, faz sínteses desses artigos e desses livros. Então, quem acredita naquilo, quem faz parte do canal, quem aprende com ele, tem obrigação de pagar o sujeito. É claro que cada um vai pagar dentro das suas limitações, das suas condições financeiras, mas é uma obrigação moral pagar o sujeito, né? Que aquilo não é nem ajuda, não é ajuda para manter o canal, não. Tem que mudar essa mentalidade. São pessoas pagando um profissional, uma pessoa pagando um estudioso que está levando o assunto a sério e trazendo conhecimento para as demais pessoas. Nesse caso, conhecimento errado. Na minha perspectiva, o conhecimento errado. Mas, então não é nada contra o canal dele, nada contra ele, e espero que dê tudo certo nos estudos dele, na família dele, e como eu falei com vocês, fa família para mim, criando crianças, né? Tendo uma criança para criar, isso é sagrado. Se por acaso eu trouxer algum prejuízo para ele, eu retiro tudo que eu disse. Aí quando o filho dele fizer 18 anos, aí eu volto. Mas só tô falando isso porque só para falar que não é nada pessoal contra ele. Mas o canal dele, ele mostra alguns, alguns textos e faz comentários sobre esses textos, mostrando que o assunto está sendo discutido dentro da academia. Isso é falso, não está. O assunto não está. Bem, pode ter alguns professores, alguns acadêmicos assim de 18º nível que conversam sobre o assunto. Isso aí pode acontecer, eu acredito até que aconteça. Agora, discutindo em alto nível, não, gente. Todo mundo que estuda esse assunto sabe que Jesus existiu. Isso não tem, ninguém duvida disso. Não, ninguém duvida disso, pode ter certeza, pode confiar no que eu estou dizendo. Eu comecei a estudar esse assunto em 1990, já entrei em contato com muita gente que estuda o assunto. Não existe essa história de duvidar da existência de Jesus. Não, isso não existe dentro da academia. Mas aí ele mostra alguns materiais a respeito do assunto. Ele mostra, por exemplo, um livro do Richard. É Richard mesmo o nome do sujeito? Deixa eu ver, eu tenho um livro dele aqui. É Richard Carrier, que escreveu um livro que ele é um acadêmico, o Richard Carrier, escreveu um livro que o Antônio disse que foi revisado pelos pares. Isso é falso, o livro dele não teve revisão de pares. Ele publicou o livro dele pela universidade, pela editora da universidade onde ele trabalha, se não me engano, mas não tem aquele livro não tem um conselho científico que avaliou o livro. Livros que são revisados pelos pares, geralmente são publicações de teses acadêmicas. O sujeito lança uma tese
E aquela tese, se for aprovada, ela pode ser publicada. Tem teses que são aprovadas desde que o sujeito não publique. Já vi muita gente assim, em banca no doutorado, né? O sujeito apresenta a tese tem problemas, a banca manda corrigir os problemas e fala o seguinte: olha, sua tese está aprovada, desde que você não publique. Ela já está proibida de ser publicada, porque ela tem problemas. Isso acontece muitas vezes dentro da universidade. Então, quando uma tese é publicada, é porque ela teve o aval de quem avaliou a tese. E aí você pode dizer que aquele livro foi revisado por pares. Existem também editoras, como aqui no Brasil, a Artes Médicas, que possuem. Edições Loyola também possui uma linha específica dentro dessa área. Tem editoras que possuem uma linha de livros, ou a editora inteira é especializada naquilo, em publicar livros científicos, ou livros acadêmicos ou livros científicos. Para isso, ela tem um conselho editorial formado por pessoas da área, pessoas que entendem do assunto. E geralmente na primeira página, nas primeiras páginas do livro vem escrito conselho editorial, o conselho para questões técnicas, conselho sim, para questões científicas. Na primeira página já vem o nome das pessoas que fizeram parte da avaliação daquele livro. No livro do Richard Carrier não tem nada disso. Ou então tem o nome só do presidente do conselho, né, do conselho editorial para revisar a obra. O conselho às vezes tem 20 membros, mas sai só o nome do organizador. Isso acontece. Agora, tem pessoas que possuem uma carreira acadêmica tão consistente que ninguém tem nem coragem de revisar o livro do sujeito, como, por exemplo, o John Mayer. John Mayer quiser publicar um livro, todo mundo publica, e nem pede ninguém para revisar, porque ele já adquiriu um patamar acadêmico inquestionável. Ele pode até falar coisa errada, mas que ele entende do assunto, ele pode errar, né? Mas que ele entende do assunto, isso é indiscutível. O Richard Carrier, não. O livro que ele publicou não foi revisado por pares. Aquele livro, dentro da discussão acadêmica, é um nada, não vale absolutamente nada. Teses que ele coloca no livro, ele está tentando ressuscitar algumas teses antigas no livro dele e um vexame, um vexame. Tem gente que acredita que o Richard Carrier, assim, conversa de bastidores, né? Teve pessoas que acusaram ele de ter um problema ser acometido por um problema psicológico. Isso aqui pode parecer, deixa eu ver o nome do negócio aqui. Efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Esse efeito foi descoberto por alguns psicólogos que fizeram uma série de pesquisas e que mostram, eu não sei dizer de forma técnica porque eu não li a pesquisa, mas que mostra que tem pessoas que acham que sabem muito mais do que realmente sabem. Isso já aconteceu comigo, isso não é uma doença, uma patologia. Por exemplo, eu comecei a ler livros miticistas, eu li, sei lá, uns 5 livros, depois eu fui ler livros do Jesus histórico, que afirmava a existência de Jesus, também li uns 5 livros, e com esses 10 livros eu pensei que já entendia tudo do assunto, né? Saía pregando, se tivesse YouTube na época, eu ia fazer um canal e ia sair pregando minha sapiência para o mundo, né? Mas depois eu fui estudando, eu vi que eu não sabia absolutamente nada, e hoje eu tenho mais dúvida do que certeza nessa área. O assunto é complexo. Mas aí ele mostrou esse livro. Ele mostrou também alguns artigos de alguns outros pesquisadores. Tem pesquisador ali que não é acadêmico,
John Atkins, se não me engano, aparece ali. Não sei se o nome é esse mesmo. Depois eu vou fazer uma lista dos nomes e vou explicar quem que é quem que é cada pessoa daquela ali. O único que tem uma certa respeitabilidade acadêmica é o Robert Price, que é um pesquisador inglês, mas ele tinha uma certa respeitabilidade acadêmica, ele já foi afastado. Teve um período que a universidade cortou a bolsa de estudo dele, falou assim, não tem jeito não, você já está entrando no delírio, e cortou a bolsa de estudo do sujeito. Mas ele criou uma revista dentro da universidade para publicar, com a bolsa de estudo dele, para publicar pensamento crítico sobre a vida de Jesus. E muitos desses miticistas escreveram textos para essa revista, para alguns jornais da universidade que o Robert Price criou. O Richard Kerr, se não me engano, também fundou alguma coisa desse tipo, e publica artigos dentro da universidade. Isso não quer dizer que está sendo discutido pela academia, não. Isso quer dizer que tem um professor lá dentro, ou alguns professores, que se reuniram, fizeram um projeto de estudo, conseguiram bolsa de estudo e está publicando aquilo lá. Mas logo quando a universidade percebe a furada, eles cortam a bolsa de estudo. A bolsa do Robert Price já foi cortada há muito tempo. Do Richard Kerr eu nem sei. Então, as pessoas que estudam Jesus histórico são todas despreparadas, com poucas exceções. O Richard Kerr é uma delas. Tem uma moça de sobrenome Murdoch, que também tem um certo preparo acadêmico. O Robert Price parece que é o único que tem, de fato, um preparo acadêmico para discutir esse assunto. Mas sei lá o que aconteceu, né? Isso pessoas dentro da área ficaram um pouco abismadas com Robert Price por causa disso. Isso vai fazer o quê? Eu conheço geofísico que acredita que a Terra é plana. Bem, eu não vou discordar dele, porque eu não sou geofísico, mas se existe, né? Eu não acredito que a Terra é plana, mas se o cara está falando que é. Tem geofísico que acredita que a Terra é plana, tem biólogos formados com doutorado que acredita que mistura design inteligente com a evolução, fazendo aquela lambança. Creio que a evolução, design inteligente pode existir, pode ser estudado, mas eu creio que é um estudo à parte, né? É um estudo mais da área teológica do que da área de uma ciência empírica. Misturar aquilo lá com uma ciência empírica fica meio estranho, eu acho estranho. Então existe assim, que dentro da academia você vai encontrar revistas de 18ª categoria com alguns artigos publicados, isso aí encontrar pessoas de 27ª categoria discutindo um assunto, isso também encontra. Mas Jesus histórico já é um objeto específico de assunto, um objeto específico de estudo. Tem gente que estuda isso há 30 anos, poxa, 40 anos, 50 anos. Você vai discutir com um sujeito desse? Richard Kerr nasceu anteontem. Ele publicou, acho que o primeiro livro dele é 2008, eu acho. Nasceu anteontem. Ele não teve nem tempo hábil para adquirir o conhecimento suficiente para falar desse assunto. Bem, se bem que de 2018 até hoje são 14 anos, não adquiriu conhecimento suficiente para falar desse assunto, não. Se bem que ele lançou um livro em 2008, né? Então ele já devia estar estudando antes. Mas aí eu disse que pode parecer falácia ad hominem, dizer que o sujeito tem alguns problemas. O Richard Kerr, isso é conversa de bastidor, não sei se é verdade, não. Mas parece que ele é um pouco mitomaníaco. A mitomania, é engraçado, mitomaníaco, mas não era bem mitomaníaco que eu queria dizer, não. Parece que ele tem um distúrbio de personalidade narcisista.
Agora, eu não sei se ele tem uma personalidade narcisista ou se tem um distúrbio de personalidade narcisista, que são duas coisas diferentes. Mas isso é conversa de bastidor. E mesmo assim, se o sujeito tem um distúrbio de personalidade narcisista, isso não afeta a cognição dele, né? Então, isso aí não significa nada, só significa que ele é muito arrogante. Tem gente que perde um pouco a paciência com ele. Mas, bem, mas o livro dele, eu tenho o livro dele aqui, não li ele inteiro. Eu comecei a ler a primeira parte e fiquei cansado, porque são argumentos que eu já estou careca de saber, são argumentos que já foram refutados há muito tempo. A segunda parte, que ele começa a elaboração de como surgiu a figura histórica de Jesus, eu também li uns trechos, aí já está um pouco mais interessante. Ele abraça uma teoria um pouco antiga, que foi levantada na década de 70, se não me engano, ele ressuscita essa teoria. Parece que depois eu pego os nomes e trago melhor aqui a lista de nomes para não... para falar melhor desse assunto. Mas se alguém quiser procurar esses miticistas na internet, no Google acadêmico, vai encontrar os artigos desse pessoal. E aí é só comprar. Você geralmente tem acesso à primeira folha do artigo, ao abstract, ou algo do gênero. Você pode ler o resumo, aquele resumo do artigo. Se você quiser o artigo inteiro, você compra. Deve ser 2 libras, 3 libras, 2 dólares, aí depende do país que está vendendo. No passado isso não era lá grandes coisas, não. Custava 2 dólares, dava no máximo uns 4 reais, mas atualmente 2 dólares dão 10 reais, né? Para comprar um artigo, pode até ser, mas se o sujeito quiser comprar, quer estudar o assunto, vai ter que comprar pelo menos uns 100 artigos, não 150. Aí dá dinheiro demais, né? Não dá não. Mas se alguém está estudando dentro da universidade, pode ir na biblioteca, que a biblioteca tem um código, e esse código, é só mandar esse código para o link da universidade, que a universidade libera o artigo. Então, se encontra o artigo lá de fulano de tal sobre o mito de Jesus, você pede à biblioteca para te dar o código para poder liberar o artigo. Aí você não paga nada, o artigo é enviado gratuitamente. Então, quem está fazendo pesquisa dentro da universidade, ou é professor universitário, ou é aluno também, pode pegar esses artigos de forma gratuita. Se a biblioteca daquela universidade específica não fornece o código para aluno, só para professor, aí pede para um professor, o professor pega o código, passa para o aluno pega o artigo de forma gratuita. E agora, sempre que eu estava pesquisando um assunto e precisava do artigo e estava fora da universidade, estava um período fora da universidade, eu escrevia para o pesquisador. Geralmente tem o e-mail da universidade onde o pesquisador trabalha. Mas quem recebe o e-mail é a secretária dele, né? Ou o secretário. Mas até hoje eu fui atendido só por mulher. Acho que mulher é mais organizada, né, do que homem. Se alguém me contratasse para ser secretário, coitado do cara, a carreira acadêmica dele acabava em um mês, porque eu não consigo arrumar nem meu quarto direito, vou arrumar a agenda. Eu não consigo arrumar minha agenda. Nem vai arrumar a agenda do pesquisador, coitado dele, isso é uma péssima contratação. Mas é só escrever para a secretária do sujeito que você explica, estou fazendo pesquisa, estou pesquisando esse assunto. Eu nunca tive um artigo negado, eles sempre me enviaram. Então, essa compra de artigos, creio que é para organizar um pouco mais, não dar muita bagunça.
E no passado se comprava as revistas, né? Hoje está tudo na internet, então o sujeito paga, não paga pela revista, mas paga pelo artigo. E tem uns programinhas também que quebra, que puxa esses artigos de graça, mas aí já está na ilegalidade. Então, mas existe essas coisas também. Então, de fato, tem artigos em revistas acadêmicas de 18ª categoria, tem pesquisadores de 13ª categoria, que dentro da universidade conversa sobre o assunto, mas debate acadêmico não existe, não existe. E eu estou voltando a esse assunto e vou mostrar a diferença de um pesquisador real, como, por exemplo, o Gerd Tyson. Vou mostrar a diferença de quem estuda de fato o assunto para aqueles que caem nessa coisa de miticismo, que é a teoria da conspiração mesmo, né? Olha só, Jesus nunca existiu, foi uma invenção ou do Império Romano, ou de sacerdote mitraísta. Isso foi uma invenção no século II. E todo mundo foi enganado até hoje. Todo mundo. Até apareceu o iluminado do miticista no século XIX. Esse sim sabe a verdade. E esse sim descobriu que aquilo tudo foi uma enganação, foi uma conspiração mundial. Mas a conspiração continua, né? O Vaticano está conspirando para ninguém saber que Jesus nunca existiu, os líderes evangélicos das igrejas ortodoxas, vários acadêmicos, todos eles conspirando para o povo não saber que Jesus não existiu, e o povo está acreditando. Então tem uma conspiração mundial que está enganando todo mundo. Aí o iluminado do miticista é o único a saber que aquilo é uma furada. Ele é o único a descobrir aquilo. E gente que estuda o assunto dentro da universidade durante 50 anos, que fez pesquisa de campo, que foi coordenador de instituto de arqueologia, esses aí não entendem nada, esses estão sendo enganados também. Ou então fazem parte do complô, né, para enganar os outros. Isso não faz sentido nenhum, não, gente. E agora, se alguém quiser, pô, entra na internet aí, nas universidades e vai olhando os simpósios que tem sobre o assunto e ver quem é convidado para falar em simpósios, quem é convidado para publicar em revista que de fato tem relevância. E as revistas possuem uma forma, tem uma avaliação as revistas, tá? As revistas acadêmicas não são todas no mesmo nível, não. Você tem uma revista A1, que é a mais importante, você tem a A2, que é importante, mas nem tanto, você tem a pesquisa B1, você tem revistas B1, que tem lá uma certa importância, revista B2, você tem a classificação das revistas, no próprio site das revistas, nas universidades, você tem condição de buscar, geralmente fica no canto a avaliação da revista. Agora, tem as revistas Z138, que publica artigo de miticistas, né? Então, a revista Z138 não vale nada. Na verdade, tem revistas que não têm a classificação. Se elas não têm classificação, aquilo não vale nada. No meio acadêmico não vale nada. Então, tem vários artigos na internet que eu já vi publicado por miticistas em revistas acadêmicas que não têm classificação. A revista não é classificada. Se ela não é classificada, ela não vale nada. Você não pode nem colocar aquilo no seu currículo. Se a pessoa tem um currículo acadêmico e escreve para uma revista dessa, esse artigo não tem valor. Não tem valor, não enriquece o currículo da pessoa. A pessoa é bom, ela é aconselhada, e eu já fui aconselhado a não colocar no currículo artigo escrito para revistas desse tipo. Mas eu nunca escrevi para revista desse tipo. Mas se escrever, você já estou aconselhado, não coloca isso no seu currículo, porque isso queima o filme. Tem gente que tem vergonha, né?
Bem, tem gente que nem quer publicar lá. Se alguém quiser, publica, mas fica quieto, né? Fala só para os amigos. Então, o Antônio Miranda, ele tem um material, mas ele está só equivocado na forma de avaliar o material que ele tem. É uma pessoa, eu acredito que ele é bem intencionado. Agora, tem uma outra questão que é a militância teísta. O Richard Carey, por exemplo, é um ateu militante. O Robert Price é um ateu militante. Tem um barulho aqui do lado de fora, deixa eu dar uma pausa. Bem, existe uma militância ateia. O Richard Carey é um ateu militante. E, e militância, ela existe, tem que existir, mas ela está no campo da política, não da pesquisa científica. E no campo da política, aí vocês já viram, né, gente? Briga de foice no escuro. Então, um sujeito quer desacreditar o outro de todo jeito, é, quer reduzir o número de cristãos dentro do Congresso, quer aumentar o número de ateus dentro do Congresso, e está certo, uma pessoa faz parte desse grupo, está lutando pelo pensamento dela, pelo direito dela. Então, a militância, mas o objetivo da militância é alcançar poder, não é alcançar conhecimento. Então, discutir com o militante, eu não discuto, isso é perda de tempo, porque alguns mentem, os militantes profissionais, eles mentem de forma descarada. Eles sabem que, bem, na verdade, o militante profissional, ele treina militantes semiprofissionais, né? Os semiprofissionais não sabem o que estão fazendo, eles acreditam que eles têm razão. Agora, o militante profissional sabe que está mentindo, sabe que aquilo ali é para queimar o filme do outro, que é por questões políticas. Então tem esse problema, né? O sujeito é um militante ateu, escreve um livro, você fica com o pé atrás. Será que ele está fazendo militância? Ou será que ele está fazendo pesquisa mesmo? Eu não mexo com militância, não tenho interesse nisso. Tenho interesse em saber o que está certo e o que está errado. Agora, a pessoa pode ser militante e também ser um pesquisador, separar as duas coisas. Então, o sujeito pode ser um militante ateu num momento específico, mas na hora de fazer uma pesquisa, ele é um pesquisador sério. Isso pode acontecer, é muito difícil. Geralmente, quem se envolve com militância fica tomado por aquelas ideias e é difícil raciocinar fora daquele. É difícil, mas é possível. Mas aí, nesse caso, como separar uma coisa da outra? É só olhar o trabalho do sujeito e comparar com o trabalho de outros pesquisadores. É olhar para a comunidade acadêmica e ver como a comunidade acadêmica acolhe aquele trabalho, se o trabalho está sendo discutido ou não. E o trabalho de miticistas não estão sendo discutidos. Os trabalhos não estão sendo discutidos. E as publicações que acontecem, lançar um livro por uma editora universitária não significa que o trabalho é acadêmico. Você pode lançar até um romance por uma editora universitária, um livro de poesias. Como eu já expliquei aqui, né? Tem que ter ou é uma tese que foi aprovada, ou é um conjunto de artigos que foi publicado em revistas de um nível mais alto, e aí o autor recolhe esses artigos e publica, como, por exemplo, o livro do Davi Flusser. Ele escreveu um pequeno livro sobre Jesus. Ele era judeu ortodoxo, nem acredita na existência de Jesus, ele não era evidente que ele acreditava, né? Ele era um cara sério. Mas pelo conhecimento, ele era o maior conhecedor dos escritos rabínicos dos primeiros séculos. Tanto que ele organizou os escritos rabínicos dos primeiros séculos. Ele organizou, fez trabalho de campo, trabalhou com os manuscritos do Mar Morto, traduziu esses manuscritos do Mar Morto. Ele era um sujeito tão excêntrico que ele achava um texto em aramaico, ele traduzia para o grego antigo para ver se encontrava referências, se ele já tinha lido aquele texto. Barulho me incomodando. Então, o sujeito,
Ele o quê? Esqueci. Sim, o Davi Flusser, ele traduzia, encontrava um texto antigo em aramaico e traduzia para o grego antigo para ver se tinha paralelo com textos gregos antigos encontrados, se podia ser uma tradução, ou se o outro texto encontrado podia ser uma tradução também. Então ele vivia pegando textos antigos, traduzindo para línguas antigas para tentar achar esses paralelos. E bem, então era um grande entendido nesse assunto. Os artigos que ele escreveu sobre Jesus foram publicados em revistas acadêmicas, discutidos. Ele foi chamado para dar palestra em simpósios sobre o assunto. Ele reescreveu esse livro sobre Jesus com as novas informações da arqueologia e das pesquisas que ele tinha feito e acrescentou alguns desses artigos no livro. Ali sim é um livro que teve discussão acadêmica. O livro foi lançado em 2000, acho que ele morreu 1 ou 2 anos depois. O livro dele é muito precioso. Ele não era um pesquisador específico do Jesus histórico, mas como ele conhecia aquela época toda de cabo a rabo, deu para escrever. Ele escreveu um ensaio muito valoroso. Esse livro começou como um pequeno ensaio, depois ele ampliou, acrescentou os artigos que ele escreveu aí sim para a revista científica de prestígio, e aí virou um livro que tem em português. Davi Flusser, o nome do autor. Acho que a editora é Perspectiva. E o nome do livro, não sei o nome do livro. Deixa eu ver se está por aqui. Eu acho que chama A Vida de Jesus. Tem 1 milhão de livros que chamam A Vida de Jesus, né? Mas olha pelo autor. Então eu vou continuar esses vídeos por causa disso, porque não pelos miticistas propriamente ditos, porque esses não se convencem, estão dentro de um sistema paranoico. Eles não são paranoicos, eles estão dentro de um sistema paranoico, que é uma coisa diferente. Eu vou explicar o significado disso. E dentro desses sistemas é difícil de sair, né, desse sistema, uma pessoa não sai. Muito difícil de sair. A pessoa teria que ter uma boa vontade, mas pelo que eu percebo, tem um certo ódio ao cristianismo. Então o sujeito quer mostrar que Jesus não existiu de todo jeito, mas isso é bem por ódio. Tem que ter um certo ódio ali, uma certa revolta, uma raiva, um afeto, né? Afeto aqui, termo técnico da psicologia. A pessoa fica afetada, né? É um sintoma neurótico. Então o sujeito fica afetado e quer falar mal de Jesus de todo jeito. Porque, bem, se Jesus existiu não quer dizer que ele é Deus, não. O sujeito pode ser ateu e não faz a menor diferença. Tem uma penca de ateus que acredita na existência de Jesus e não liga, não influencia o ateísmo da pessoa. Tem ateu até que acha que Jesus foi muito gente fina, muito gente boa, acha os ensinamentos dele bacana, mas não acredita que o cara foi lá grande. Não acredita que ele é Deus, que ele fundou uma igreja, então não precisa disso para ser ateu. Então o miticismo ele é fruto de pessoas despreparadas para fazer pesquisa, pessoas que estão caindo nesse efeito Dunning-Kruger. Esse livro é interessante, gente. O nome do livro é Você Não É Tão Esperto Quanto Imagina, ou Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa. Descreve várias pesquisas de psicologia para mostrar como que o ser humano falha ao pensar em algumas coisas. É um livro bem interessante. Mas quem quiser conhecer a pesquisa mesmo, na internet tem. Eu já vi a pesquisa na internet, são mais de uma pesquisa, né? Mas eu li só o abstract, introdução e conclusão. Não li a metodologia que foi usada, não li isso não.
Mas se alguém quiser, é melhor entender bem desse efeito Dunning-Kruger, é melhor procurar os artigos originais, né, que deram origem ao termo. E tem na internet, sim, que eu já achei e já brinquei com ele, já li, né? Não li o artigo todo. Mas então são pessoas ou despreparadas, ou são militantes, ou está passando por esse efeito Dunning-Kruger, ou são pessoas com boas intenções, mas que estão começando a pesquisar. Eu vi em um vídeo, uma live, o Antônio Miranda ele falou algo do tipo que ele está estudando para escrever um livro bem fundamentado, para mostrar que Jesus não existiu assim e como que o mito do cristianismo surgiu. Ele quer escrever um livro muito bem fundamentado. E se alguém quiser conversar com ele, debater com ele, vai ter que ler o livro dele e responder o livro dele, né? Tá certo. Mas está certo até certo ponto. Tem uma forma errada de fazer pesquisa, uma forma certa de fazer pesquisa. A forma certa é a seguinte: primeiro se levanta a hipótese, né? Ou as perguntas iniciais que vão fundamentar as hipóteses. No caso, Jesus existiu, o cristianismo é um mito, e são perguntas. Aí a pessoa levanta argumentos pró e contra, faz uma avaliação desses argumentos e, e depois chega na conclusão, sim ou não, né? Existiu ou não. Essa é a forma correta de fazer pesquisa. A forma errada é a seguinte: a pessoa já parte da conclusão, recolhe aquilo que. E os livros miticistas são assim: quem escreve já parte da conclusão que Jesus não existiu, recolhe o material que reforça essa tese, não cita o material que derruba essa tese e no final chega à conclusão que não existiu. Mas essa conclusão já estava na introdução, já estava no início da pesquisa, a pesquisa foi feita só para mostrar isso, sem levar em conta os demais argumentos, então é óbvio que vai chegar nessa conclusão, né? Então a forma correta de fazer pesquisa deixa a mente aberta e vai estudando prós e contras. E se a pessoa acredita no ponto A, é melhor ela ler muita coisa do ponto B, do ponto que contradiz ela, porque contradiz ela é feio, né? Contradiz ela. Contradiz. Ler coisas que estão diferentes do pensamento dela. Mas aí tá, deixa o Antônio quieto, fazendo as pesquisas dele, mas aí eu vou fazendo esses vídeos mostrando quem são esses miticistas, como vivem, como se reproduzem, o que comem, como que eles surgiram, as falcatruas miticistas no decorrer do século XX, e por que mostrar que isso não tem relevância nenhuma na academia atual, e mostrar também por que não tem relevância bem, coisas desse tipo. Resolvi retomar esses vídeos porque passeando pela internet eu vi que a coisa está ficando feia, tem muita gente acreditando mesmo que isso é sério. Tem gente acreditando que a Terra é plana também, né? Tem muita gente acreditando em reptilianos, isso aí é bacana demais. O pessoal acredita que tem ET no mundo, que são répteis e que eles se disfarçam em seres humanos e são eles que mandam no mundo. Barack Obama é um reptiliano. A princesa Lady Di, a princesa Diana, descobriu, por isso ela foi assassinada. Todo mundo que foi assassinado é porque descobriu que existem reptilianos. E quem mais que é reptiliano? Acho que não sei se o Lula é reptiliano, pode ser, né? Quem será reptiliano? O Papa, às vezes, é reptiliano. Quem não conhece esse negócio, digita aí na internet reptilianos.
vai ver a teoria bacana que é. Não é das melhores, não. Eu gosto de teorias da conspiração. Essa não é das melhores, não. Mas as dos miticistas eu gosto, acho interessante. Eu gosto de ler. Gostava muito de ler, fiquei muito tempo sem ler, mas depois retomei a leitura. Mas tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de ficar. Isso é diversão, né? Mas não dá tempo de ficar fazendo isso, não. Tá, então é isso. Tá ficando longo demais o vídeo.